Olá a todos, bem-vindos a mais um Pep Talk. Tendo em conta o atual estado da nossa humanidade, decidi trazer hoje até nós uma pessoa que me é muito querida e que acho que ainda representa uma das coisas boas que existe na nossa humanidade. A Ana. Olá, Ana. Obrigada, olá Gonçalo. Ana, desde as nossas tentativas falhadas de companheiros de carteira, que me lembro alguns de uma frase: quando for grande, quero ser a líder da ONU. Comenta um bocadinho isto. Foram todas tentativas falhadas, na verdade. Fomos separados a todas as disciplinas. É verdade. Mas, na verdade, e permite-me corrigir, eu não me lembro de ser eu a dizer essa frase, eu lembro-me de seres tu e outros colegas nossos, sobretudo numa aula de História, com uma professora incrível, onde eu não fazia a mínima ideia do que eu queria fazer da minha vida e estava toda a gente já super decidida à minha volta. E lembro-me de existir essa brincadeira, um dia que dizíamos vais ser presidente da ONU, sendo que isso era um bocadinho certo. E pronto, isso, a brincar, acabou se calhar por criar-se uma semente, não sei. E chega a altura de CPRI, não foi? Exatamente, que surgiu precisamente na mesma aula, com a mesma professora, que era um curso que eu não sabia que existia. E ela chegou com um folheto da Universidade Nova de Lisboa, com esse curso de Ciência Política e Relações Internacionais, e achava que se enquadrava no que eram os meus gostos pessoais e naquilo que eu tinha prazer em falar e debater, e a verdade é que foi em cheio, acertou. Como é que correu este teu percurso até aos dias de hoje pelo CPRI? Vamos falar então só da parte académica. Ok. Eu fui para Lisboa em 2008, para a Universidade Nova de Lisboa, para esse curso, e no primeiro momento, primeiro acho que tive uma sorte incrível com o grupo de pessoas que entram no mesmo ano que eu e que se formou imediatamente uma comunidade muito unida, pessoas de diferentes cidades, mas há qualquer coisa de muito especial, se calhar, em sair daqui com amigos, como foi o meu caso. Faço a pergunta que fiz também ao Adolfo. Quando chegaste a Lisboa, sentiste a menina da província? Não. Eu tinha muita sede, eu queria saber tudo. Eu queria saber o nome das ruas, eu queria saber as paragens do metro de cor, eu queria poder indicar a toda a gente onde é que era tudo. E então, apesar de não só ter percebido isso mais tarde, a abordagem foi ao contrário. E isso aconteceu, por exemplo, com pessoas do meu curso. Eu, quando dizia de onde é que era, sou natural da Covilhã, perguntaram-me se os meus pais eram pastores, se eu tinha ovelhas, se era comum ver ovelhas a passear no meio da cidade ou nas rotundas. E então achei que o desconhecimento era mais ao contrário, de lá para cá e não o inverso. Mas a verdade é que eu tinha ido a Lisboa, contava-se pelos dedos das mãos, só visitas de estudo e coisas do género. Sentia-me desafiada, fora da zona de conforto, mas é algo que me dá muito prazer isso. Ou seja, tu se calhar sentiste aquela pessoa que vai com o testemunho. Eu tenho aqui o testemunho, eu sou da Covilhã, vim do interior e venho mostrar-vos que... Não queria soar demasiado snob, mas senti-me bora mostrar a esta gente. Isto foi há quanto tempo? Foi em 2008. Já há alguns anos. Foi em 2008 e fui com grandes amigas, fui com as minhas melhores amigas para Lisboa, por isso foi uma aventura com um A maiúsculo. Exatamente. Achas que hoje em dia que isso ainda acontece quando alguém vai do interior ou quando alguém se apresenta: oi, o meu nome é Gonçalo, sou da Covilhã, que as pessoas ainda dizem: epá, ele anda lá no meio das ovelhas e no meio dos pastos? Não sei se isso hoje ainda acontece, porque a verdade é que as distâncias hoje estão muito mais batidas. Quando eu fui, que tinha criado a conta no Facebook em 2009, por isso a brincar é uma forma de tu conhecer as novas pessoas e esbateres um bocadinho essas distâncias. Eu quero acreditar que isso hoje não acontece tanto. Acontece de certeza, e não só com a Covilhã, mas acontece também o inverso. O facto das pessoas irem também gera curiosidade em quem lá está. E já me aconteceu, por exemplo, na semana passada, ter amigos do meu curso que vieram cá passar férias e a pedirem restaurantes e trilhos na serra e coisas desse género. Por isso acaba por ser bom para os dois lados. Ou seja, tu não estás neste momento na Covilhã, mas o que é que a Covilhã ainda te diz hoje em dia? É casa. É casa? Sim. É sempre bom voltar a casa? É casa. O ar é diferente, a velocidade do tempo é diferente. É exatamente isso. E aconteceu isso. Agora, esta última vez que vim e estava com muitas saudades de casa. Sim. Ou seja, isto acaba por ser um bocadinho terapêutico por aqui, não? Exatamente, sim. Se foges um bocadinho do que é confusão, do que é... Às vezes tens uma agenda sempre tão preenchida, tanta coisa para fazer e às vezes as coisas não são muito perto umas das outras. Mas é só isso, há família, há amigos, há todo um lado pessoal também, claro. mas sabe-me pela vida. Voltando ao teu percurso académico? Sim. Então, 2008, um grupo de pessoas incrível que entrou no mesmo ano que eu
E claro, como em todos os cursos, havia disciplinas a que eu era mais ou menos favorável, né? Mas aquelas onde eu me identifiquei imediatamente eram sobretudo associadas a relações internacionais e esta vertente mais humanitária e de direitos humanos. Que apesar de saber que era isso que eu gostava, quando tu tens que estudar isso e é algo que te dá prazer, percebes, ok, qualquer coisa, sim, e tens uma motivação extra. E foi isso que aconteceu. E tive também muita sorte com professores que perceberam isso em vários alunos e que foram motivando de forma extra nesse sentido. E nisso eu acho que tive muita sorte, mas acho que é fundamental uma pessoa conseguir perceber é isto que eu gosto, ou por outra, ou é isto que eu não gosto. E no meu caso, como eu era muito indecisa sobre aquilo que eu queria estudar e sobre o que eu queria ser quando fosse grande, esse apoio foi fundamental. Depois de terminaste o curso, o que é que acontece quando terminas o curso? Então, a licenciatura acabou em 2011 e eu acabei com o mesmo sentimento como quando acabámos o 12º, que não faço a mínima ideia o que é agora, o que é que eu faço com isto. Não sei se aconteceu mesmo, mas eu acabei a licenciatura a achar que tinha sido um 13º ano, e não tão específico como eu achei que fosse. E então eu terminei sem saber o que é que havia de fazer. E novamente voltou a acontecer, gente super decidida à minha volta, e eu estava ali assim um bocadinho à deriva. Além de que no meio disto rebenta a crise, uma das crises, porque já são várias, e então havia um desemprego altíssimo, vários colegas meus desempregados também, familiares. Então fomos fazendo uns pescados e pelo meio surgiu uma pós-graduação em Estudos Estratégicos e de Segurança, também da Universidade Nova de Lisboa, e na qual eu me inscrevi e que foi um erro brutal. Serviu para perceber, ok, não é isto que eu quero. Que eu quero, sim. Era muito militar o conteúdo, os próprios que é exatamente o oposto do que tu és. Era muito rígido, muito fechado, os próprios professores super simpáticos e acessíveis, mas por influência se calhar profissional era um ensino muito militarizado quase, e o discurso era muito à volta disso. Mas o erro foi meu, que se calhar não me informei o suficiente sobre a pós-graduação. Mas serviu para eu perceber, ok, a vertente não é esta, vamos para este lado. Então a pós-graduação foi de um ano, pelo meio fui fazendo uns trabalhos aqui e ali para ganhar uns trocos, um deles foi na discoteca na companhia, eu ia e vinha todas as semanas. Sempre ligado ao Covilhã, portanto. Sempre. Mas sabes que olhando para trás eu não faço a mínima ideia como é que isto foi humanamente possível. Pois. Porque eu trabalhei na companhia 2 anos e meio, 3 anos, a fazer quintas, sextas e sábados, umas coisas menos coisas, e vinha. Enquanto estava a estudar. E a verdade é que nunca me privei de nada e tinha tempo para tudo, mas não faço ideia como é que isso aconteceu, correu bem, ainda bem. A pós-graduação terminou em 2012 e aí eu já sabia exatamente que Direitos Humanos era a minha cena. Com uma agravante, o mestrado de Direitos Humanos não existe até hoje em Portugal. Existem só pós-graduações e não é isso que eu queria, já tinha feito uma, eu queria tornar-me especialista naquilo. E também há pouco tempo estava a falar disso e eu não me lembro exatamente como é que isto aconteceu, mas lembro-me de ligar aos meus pais a dizer que o mestrado que eu queria muito estava em Londres, que ia candidatar-me a uma bolsa, que esperava que corresse tudo bem, mas ia precisar obviamente sempre do seu apoio e saber se fosse possível. E foi. Então em 2012 arranquei para Londres. Mais uma vez, mais um step, mais um desafio. Como é que isto foi, chegar a Londres? Sabes, nós temos contacto com a língua inglesa diariamente, felizmente cá em Portugal, mas a partir do momento em que tu lá chegas e ouves aquele sotaque fechado, eu não percebi uma palavra. Na boa, as 2 primeiras horas eu fui com uma amiga também que estudou comigo e pensei mesmo, como é que eu vou ter aulas, no primeiro dia, como é que eu vou ter aulas, como é que eu vou escrever uma tese, o que é que eu aqui estou a fazer? E houve ali um sentimento de deslocação inicial que foi um bocadinho avassalador. Mas durou um dia, porque depois o teu chip muda e percebes que para me desenrascar eu vou ter que falar bem ou mal inglês, mas vou-me fazer entender. E a verdade é que acabou por correr bem. Morámos depois também com pessoas de outros países, França, Espanha, Turquia e Alemanha, e isso é algo que eu acho que inevitavelmente viajar é das coisas melhores que qualquer pessoa pode ter possibilidade de fazer. Exatamente isso. Tu podes ter de desembolsar algum dinheiro, mas o que tu recebes tem um valor incalculável. Seja em estudos, seja em turismo, seja o que for. E eu acho que isso foi uma das grandes vantagens de ir para Londres. O mestrado foi ótimo, eu gostei imenso, é uma universidade lindíssima, professores ótimos. Estive lá 1 ano e pouco,
Aproveito para contar uma história muito engraçada agora, olhando para trás, porque na altura eu chorei 2 semanas seguidas por aí. Que foi aquelas histórias que tu ouves de guarda a tese em várias pens e várias drives e várias não sei o quê, porque nunca sabe o que é que pode acontecer. Eu tinha tudo gravado num único sítio, há um dia em que o computador fica ligado à corrente durante a noite para carregar e houve um pico de eletricidade e o computador queimou. Isto 2, 3 semanas antes da entrega da tese e foi um pânico. Mas conseguiste? Sim, passei basicamente a viver numa biblioteca para poder usar os computadores. Ou seja, foi 2 semanas a chorar e 1 semana a fazer a tese, portanto tinhas 3 semanas. Chorava enquanto fazia a tese também. Mas boa gestão de tempo, portanto. Sabes que isso é uma das grandes vantagens e não tenho muito conhecimento que isto existe em bibliotecas em Portugal. Mas há bibliotecas abertas 24 horas por dia em Londres, com puffs gigantes e umas coisinhas para te tapar se for preciso. Então eu ia à casa para tomar banho e estava praticamente a viver na biblioteca. 24 horas sobre 24 horas. Mas está entregue e agora é uma história para rir. Comparativamente com o nosso ensino, o que é que tu achaste do ensino londrino? Muito mais prático e muito mais objetivo. Por exemplo, na parte teórica, as teses não têm, é proibido até serem aquelas teses gigantes de milhares de páginas em que eu duvido muito que alguém consiga ler até ao fim com a devida atenção e é muito focado no teu tema é este, não queremos saber do floreado à volta, vais focar só nisto e tens um limite muito rigoroso de palavras e nesse sentido é muito mais prático e objetivo. As próprias aulas foram sempre com exemplos práticos, houve oportunidade de viagens de estudo. Por exemplo, a minha tese foi focada no regresso de refugiados à Bósnia-Herzegovina e no direito a regressar e tive a oportunidade de, com a faculdade, ir ao país e entrevistar... Isso é espetacular! Até hoje. E tive a oportunidade de entrevistar sobreviventes de guerra e familiares deles e foi muito, muito bom nesse sentido. E isso foi algo que a faculdade ajudou a proporcionar e sem o qual eu nunca teria conseguido, como é óbvio. Após isto, o que surge? Desemprego. Terminei o curso, o mestrado em 2013 e quando regressei a Portugal, para além de férias, tinha que me fazer à vida. Claro. E a verdade é que ainda é uma área onde há uma dificuldade acrescida em encontrar emprego, em organizações não governamentais, associações ou até entidades estatais. Não abundam oportunidades. Já foi mais difícil, nessa altura era bastante, porque lá estávamos em crise. Mas acho que tive outra vez uma estrelinha da sorte. Foi uma amiga enviou-me um e-mail a dizer que a Amnistia Internacional estava à procura de voluntários, não são estágios, não são nada, voluntariado, não remunerado, para um conjunto de 3 áreas e eu candidatei-me, fui, e isso por acaso lembro muito bem, eu estava cá na quando fiz a candidatura. Fui à entrevista lá, porque eram muitos candidatos, porque o voluntariado era na sede para ajudar a equipa executiva na parte de documentação e organização de informação. E fui à entrevista e regressei. Eu estava cá à espera, ia lá novamente, ia fazendo uns pescados, mas estava à espera dessa decisão. E ligaram-me e disseram que tinha sido selecionada para o departamento de ativismo e fiquei nas nuvens. Era exatamente aquilo que eu queria, na organização que eu queria. Foi sempre o que tu lutaste. Exatamente, sim. Uma organização super conhecida e na altura com os meus 22, 23 anos era exatamente aquilo. Bora. Não vou receber nada porque lá está voluntariado, vou ter que ter atividades paralelas para sobreviver, mas estava um passo mais perto. Isto seja aqui, pois, como é que foi lidar com isto? Afinal, estou a fazer o que gosto, mas por outro lado não estou a receber. Como é que conseguiste? É agridoce, sim. E sobretudo conseguires explicar isso aos teus pais, que para todos os efeitos é preciso continuar a precisar do seu apoio. Felizmente sempre foi possível e agradeço muito, mas acabei por ficar nesse voluntariado 1 ano, era de 6 meses, convidaram-me a continuar, porque disseram que gostavam do meu trabalho e chegou uma altura em que era voluntária todo o terreno. Eu entrava em todos os departamentos, eu ajudava em tudo o que fosse preciso, fiz também uma série de viagens, algumas cá, vim dar formação na universidade, fui também à escola secundária Campos Melo e isso é muito gratificante. Ou seja, voltaste mesmo a casa, Campos Melo. Tenho voltar às origens, exatamente, foi um círculo perfeito. E nesse sentido deu uma pedalada que eu dificilmente conseguiria noutras áreas.
não, entre elas, desde falar em público, constante sempre em inglês e português e às vezes em espanhol, de vez em quando. Arranhar ali. Exatamente, somos todos muito bons em portunhol. Isso é algo que, sim, consigo identificar. Mas pronto, depois acabou esse ano e eu pensei, ok, não posso pagar compras com voluntariado, vou ter que arranjar aqui ainda não dá, qualquer coisa. Já percebi que é por aqui, mas vou ter que bater a outras portas até isso acontecer. E foi depois que surge Angola? Como é que surge Angola? A Angola surge um bocadinho depois, quase um ano depois. Fui tentando outras experiências, desde formações, tive uma curta passagem por uma cooperativa de energias renováveis, a Copérnico. Foste fazendo, entretanto. Exatamente. E isso foi também muito bom porque, apesar de não ser a minha área de estudo, é uma área super técnica, as energias renováveis, mas deu-me um outro conhecimento sobre uma outra realidade de desenvolvimento sustentável que eu não tinha. E ferramentas que eu também acho que não teria ganho se não fosse essa experiência. Só que quando eu estou na Copérnico que o Ministério dos Negócios Estrangeiros abre vagas para estágios remunerados e eu acabei por estar só na Copérnico 3 meses, porque depois fui chamada e eram estágios de 1 ano numa das representações diplomáticas de Portugal, podia calhar qualquer uma em todo o globo. E eu tinha, não sei se foste jogar à sorte na altura. Fui sem os meus pais saberem, na altura, o concurso. Havia uma série de entrevistas e de passos, mas na altura até conversámos que eu tinha uma lista de países para onde que não querias. Exatamente. Nigéria, Arábia Saudita, sei lá, assim, coisas desse género, e havia um que era Angola. E no dia em que sai o resultado do concurso diz Ana Farias Fonseca, parece um bocadinho distinto. Escreveste já sabias, pá, com certeza estes não quero, mas vou para um destes. Pá, eu lembro exatamente de abrir o e-mail e ver lá Embaixada de Portugal em Luanda. Ai, e agora? O que é que eu faço à minha vida? E foi isto. Porque a partir do momento em que eu vi, o meu primeiro impulso foi: vou ter que ir. Eu não posso rejeitar algo que à partida não sei como é que vai ser. E foi incrível, sim. E como é que é chegar a Angola um bocadinho contrariada, não é? Sim, muito renitente. Novamente aqui outra estrelinha da sorte imensa foi que eu não fui sozinha, fui com pessoas desconhecidas na altura, que também tinham sido aceitos no estágio, éramos 3 no total, e uma delas foi fundamental. Fizemos uma grande amizade, morámos juntas, mas é algo que não te prepara para um contraste imenso que vais enfrentar, desde as temperaturas ao próprio ambiente à tua volta, porque é uma cidade completamente diferente e toda uma experiência à volta completamente diferente. O que ouvias falar da Angola, acabaste por vivenciá-lo, por sentir na tua pele aquelas diferenças todas? Sim. Isto aconteceu na altura em que havia ainda, mas muitos portugueses emigraram para Angola por questões económicas e financeiras. Então há uma comunidade portuguesa muito grande e que aumenta nesta altura. E o que eu percebo imediatamente é que, apesar de ser um estágio remunerado, aquilo que eu recebia não me permitia viver na cidade mais cara do mundo, que era em 2014, qualquer coisa assim, 14, 15, acho que é 15. E então eu percebi, eu vou ter que entrar aqui e fazer parte deste sistema para eu poder sobreviver também. E aí é algo que tu não aprendes em lado nenhum, nem com filmes, nem com livros, que é tu tens de deixar absorver pela dinâmica da cidade. Vai. Sim. Né? Com tudo o que há de bom e com tudo o que há de mau. Eu costumo dizer que em Angola foi onde eu fui mais feliz até hoje, mas onde eu também já fui mais infeliz. Porque não havia um sentimento de segurança a que tu estás habituado em Portugal. Sei lá, ir ter a pé a casa de amigos, ir, sei lá, às vezes atividades tão básicas como despejar o lixo não vais a partir de uma certa hora. Não sei, depende muito do sítio onde estás a viver e de toda a energia à tua volta, mas a verdade é que eu nunca tive nenhum problema, diverti-me à brava, desde festas que começavam com um telemóvel num cruzamento com colunas e de repente vai toda a gente e está ali tudo a divertir-se, restaurantes incríveis, conheci pessoas incríveis, fiz grandes amizades, conheci pessoas para além de amigos, neste momento o meu namorado, e nisso é algo que Luanda traz sempre um lugar muito especial. Mas acho que foi isso, sim, acho que aconteceu no momento certo, só tenho experiências positivas a tirar de lá, mas reconheço que é uma cidade muito intensa, sabes? Desgasta-te, é um calor abrasador mas depois é um país maravilhoso,
Tem tanta coisa por descobrir, tem uma natureza invejável, linda e come-se maravilhosamente, as pessoas são ótimas e não sei, há uma parte de mim que gostava muito de voltar a ver amigos que lá deixei, mas ao mesmo tempo essa intensidade. Lá está, ficou as reticências. Não é? Sofreste racismo? É engraçado que o pior comentário que eu ouvi foi quando cheguei a Lisboa. Nós estávamos num café com amigos a contar precisamente esta experiência de Angola e como é que tinha sido. E estamos no bairro Alto em Lisboa, numa tasca, e há dois homens que entram dentro desse bar, viram-se para nós e dizem: atenção que as paredes têm ouvidos. Isso é algo que eu nunca me vou esquecer. Não é racismo, mas é a sensação de que a tua liberdade de expressão tem ali, pode ir até um certo limite. Está condicionado. Exatamente. E isso aconteceu algumas vezes. Não é suposto tu estares a criticar, isto na altura, em 2015, não era suposto estares a criticar e falar do Presidente numa esplanada cheia de gente. Há conversas que tu sabes que não convém ter em espaços públicos. Em termos de racismo, há uma palavra com que sobretudo os portugueses são apelidados, que são os pulas. Não posso dizer que em algum momento fui maltratada ou posta de parte de alguma forma, não senti isso. Senti um bocadinho o inverso, que a imagem dos portugueses leio visto como pessoas que têm dinheiro e que foram explorar um país, com tudo o que isso pode ter de bom e de mau, e que por isso é esperado de ti, pessoa branca, que possas pagar as gasosas aos polícias, que possas ali contornar um bocadinho o que é a lei para beneficiar outros. Há muita corrupção. Sim. Seja no trânsito, quando há pessoas que são sempre mandadas parar, não é porque fazem excesso de velocidade às vezes, porque te é associada uma imagem de estás financeiramente mais confortável e por isso há essa necessidade. Mas é preciso perceber o que é que motiva isso, o que é que permite isso acontecer e até que ponto é que não há uma cota à parte também nós todos nisso tudo. Trabalhaste numa embaixada. Trabalhei na embaixada. E é isto, trabalhar numa embaixada, explica lá como é que isto tudo se novamente foi ali um timing perfeito, porque eu vou parar a Embaixada de Portugal no momento em que o Luati Beirão e os outros 16 ativistas estavam presos. E como houve este cuidado da equipa que estava lá na Embaixada de perceber quais é que eram os meus maiores pontos de interesse e das minhas colegas que foram comigo, eu fiquei alocada a ajudar na parte de política interna e de direitos humanos. Por isso tive o privilégio de acompanhar esse processo da parte de dentro. E é muito engraçado, depois da parte de fora recebia as notícias do que a Amnistia estava a fazer para pressionar as autoridades portuguesas a fazer alguma coisa em relação a isto. Então essa experiência foi muito engraçada. E trabalhar em Luanda é um trabalho imenso, não é? É uma universidade importantíssima para o governo português e para a população em geral, mas foi muito gratificante nesse sentido. Apanhei uma grande viragem política, uma crise financeira no país, de petróleo sobretudo, e depois os 15 mais 2, como eram conhecidos, são presos por estarem a ler um livro a favor da democracia. Lá está, entrou um bocadinho naquela conversa do há temas que não é suposto tu debateres em público e em voz alta, mesmo que aches que estás num espaço seguro, que era o caso. E é uma coisa que é natural, nossa, que se pode ser nossa, não é? Eu sou uma advogada e houve vários momentos em que vários colegas nossos diziam olha aí, isso aqui, aquela cotovelada de amigo. Mas há momentos em que tens que te saber adaptar. E o trabalho da Embaixada foi isso também, foi sobretudo benéfica, 99,9% foi muito boa, mas houve também desafios, porque há coisas que tu enquanto pessoa queres fazer mais e chegar mais à frente e sabes que é possível, mas tu estás a representar o governo português. Há sempre aqui um sistema, não é? Sim. E é diplomacia, tu não podes abertamente dizer o que está a passar na cabeça. O que te apetece, não é? Exatamente. Há ali tipo um jogo de cinturas onde eu acho que não é bem a minha praia, mas que é uma experiência que valeu imenso e tenho muito a agradecer. Voltas e voltas, acabamos por voltar à Amnistia. Explica-me lá um bocadinho isto da Amnistia, o que é a Amnistia, para o pessoal aqui que nos está a ver e a ouvir também, o que é a Amnistia Internacional? Então, eu regresso em 2016, vamos fingir que as datas estão todas bem, não me enganei nenhuma. Tranquilo. E, novamente, passados os meses, a Amnistia abre uma vaga, daqui sim para a equipa executiva, contrato, remunerado, tudo
que é de Direito, para o Departamento de Campanhas, Departamento de Comunicação e Campanhas. Fui à entrevista, fui selecionada e fiquei até hoje. Estou há 3 anos. A Amnistia é uma organização não governamental, cuja criação tem precisamente no seu âmbito uma história portuguesa muito engraçada. Engraçada no sentido irónico. Sim, porque reza a lenda que na altura do Estado Novo 2 estudantes foram presos por fazerem um brinde à liberdade. E foram condenados a 7 anos. Voltamos outra vez àquela conversa do epá, tem cuidado, as paredes têm ouvidos, não é? Exatamente. Foram condenados a 7 anos de prisão por fazerem um brinde público e de alguma forma esta notícia chegou aos ouvidos de um advogado britânico, Peter Benenson, que escreveu um artigo num jornal, obviamente sem internet e coisas desse género. Claro, eram outros tempos. Exatamente. E escreveu um artigo que ainda hoje está público, é possível ver na net, que se chama The Forgotten Prisoners, os prisioneiros esquecidos. E referia ao caso destes 2 estudantes portugueses e o de muitos outros, sobretudo na América do Sul, também na altura com imensas ditaduras, de pessoas que eram presas simplesmente por dizerem abertamente o que pensavam e de forma pacífica. E estas pessoas ficaram cunhadas como prisioneiros de consciência. E foi nestas pessoas que ele focou o seu trabalho, criou uma organização, em conjunto com outras pessoas, que foi a Amnistia Internacional, precisamente porque a Amnistia significa o fim das perseguições, o perdão coletivo, e então inicialmente focou-se só nestas pessoas que são os prisioneiros de consciência. Acontece que o trabalho teve um impacto tal que ele, no seu apelo dessa notícia de jornal, terminava com qualquer coisa como: se considera que estas pessoas estão injustamente presas e que merecem ser libertadas, escreva cartas ao governo destes países e apelo à sua libertação. Que é uma das campanhas que ainda hoje há, não é? Da Amnistia. E acabou por se tornar global precisamente assim. A notícia foi amplamente difundida, traduzida, e eis que milhares de pessoas começam a escrever cartas. Isto até 2020 manteve-se, como estavas a dizer, e no caso em particular a que te referes é a Maratona de Cartas, que é um projeto que decorre no final de cada ano, onde a nível global são selecionados 10 casos, e o que pedimos é exatamente isso. Hoje adicionamos a parte online, como é óbvio, até por questões de sustentabilidade ambiental, mas é exatamente isso, é as pessoas juntarem o seu nome em defesa de pessoas que estão injustamente presas ou que estão a ser perseguidas, e um ato tão simples que demora segundos, como tu sabes porque já o fizeste, é possível criar consequências muito positivas. É a questão de ajudar, não é? Foi exatamente o caso que foi feito com os 15+2 em Angola. Eles fizeram parte deste projeto e as pessoas escreveram em massa, sobretudo em Portugal, para apelar à sua libertação, e a verdade é que aconteceu. Não é logo causa imediata, as pessoas escrevem cartas e as pessoas são libertadas. Infelizmente não é assim. Mas há todo um processo de pressão. Se milhares de pessoas, centenas de pessoas escreverem e manifestarem-se em prol de um caso, a Amnistia depois exerce pressão sobre essas autoridades responsáveis, porque não é a Ana, assistente de campanhas, que vai reunir. A Ana vai reunir em conjunto com 50.000 assinaturas que foram recolhidas. Ou seja, ganha peso, ganha força. Há uma credibilidade adicionada e a verdade é que os casos de sucesso são tantos que a Amnistia já tem mais de 50 anos e, felizmente, centenas de vitórias para festejar e muitas ainda por conquistar. Especificamente dentro da Amnistia, qual o teu papel, qual a tua função? Então, eu sou assistente de campanhas e mobilização. E o que isto quer dizer... palavrão. O que isto quer dizer é que toda a informação que nos chega através dos canais de investigação, pessoas que vão para o terreno, recolhem factos e testemunhos e gravam, entrevistam tudo, vão para países onde ninguém muitas vezes é aconselhado estar e onde correm perigo de vida por estarem a fazer esse trabalho. Mas não só, casos em Portugal também e em outros países. É recolhido esse trabalho de investigação, que são transformados em relatórios e em provas concretas que temos sempre que apresentar se nos perguntarem e que estão disponíveis. E o que eu faço é, de alguma forma, conseguir mobilizar pessoas que, como tu e quem está a ver e ouvir, se sinta inspirado a agir para defender estes casos que investigamos. E isso vai desde coisas muito concretas, como as traduções, trabalho de website, de redes sociais, de ações de rua. Faz um bocadinho de tudo, não é? Tudo o que seja que as pessoas tenham que agir e fazer algo para manifestar a sua solidariedade. Falam contigo, não é? Dentro, exatamente. Ok. Ou seja, acabas por acordar todos os dias, hoje vou salvar o mundo. É essa a cena? É esse isso é a parte romântica da coisa. Sim. Mas é isto? Sim, estou a rir-me porque, sejamos sinceros, né? O mundo já foi um sítio se calhar melhor para se ver do que é hoje. Mas, sabe, uma parte muito utópica é isso. E a verdade é que é um verdadeiro privilégio
mesmo dentro dos meus colegas, das várias funções que os meus colegas têm na Amnistia, eu sinto-me muito privilegiada por contacto em primeira mão com ações que estudantes fazem, por exemplo, há uma história de um lar de terceira idade, não me lembro onde é que é, mas cá em Portugal, onde os vários utentes pediram para aprender a escrever o seu nome porque queriam assinar as cartas em defesa de um grupo de pessoas. Pai, receberes uma carta de uma das auxiliares a dizer que 20 e tal pessoas com mais de 80 anos escreveram o seu nome pela primeira vez para ajudar a libertar alguém, sei lá. Sim, é o impacto, não é? É extremamente motivador. E depois tens o privilégio total que é conhecer as pessoas que ajudaste a libertar. Acho que o caso conhecido, o Loti Beirão, é o mais óbvio, mas eu acho que o que me marcou mais até hoje foram dois. Foi um rapaz que estava condenado à pena de morte na Nigéria, ainda criança, porque foi acusado de roubar 3 telemóveis. E seja inocente ou culpado ou não interessa, a pena de morte é completamente inaceitável, é uma das bandeiras da Amnistia, seja em que situação for e em que caso for, mas neste caso era uma grande injustiça, porque era uma criança que estava a ser condenada à pena de morte. Reuniram-se milhões de assinaturas em todo o mundo, houve um trabalho de pressão às autoridades, ele foi libertado e estivemos com ele em Portugal. E teres à tua frente alguém que só conheceste através do computador, em fotografias, e que foi brutalmente torturado na prisão em criança, e que estava condenado à pena de morte, basta um caso, é extremamente motivador. E um outro que aconteceu o ano passado, se não me engano, em 2019, era uma refugiada afegã que está na Noruega, ela e a sua família, e esta ideia de que os países nórdicos são super cumpridores de direitos humanos é também algo muito debatível. Vamos fazer outro pep talk sobre isso depois. Bora! e ela atingiu a maioridade, apesar de estar a inscrever-se no curso de Medicina, e decidiu que ela devia ser recambiada para o seu país de origem, junto com os seus irmãos, sendo que ela apenas lá nasceu, nunca tinha estado no Afeganistão, não falava a língua, além de que mulher no Afeganistão é uma condição extremamente vulnerável, desde perseguições a raptos, violações, o que seja. E o que é certo é que o governo ia deportá-la. E então começou toda uma campanha em sua defesa. Tudo isto está no site da Amnistia, se alguém quiser saber, é amnistia.pt e tem lá tudo. E o que é certo é que quando a Amnistia soube que isso ia acontecer, montou-se toda uma campanha global no espaço de 24 horas e a verdade é que não é ninguém... No espaço de 24 horas, sim. É importante frisar isto, 24 horas. Porque as pessoas acham que é preciso muito tempo para tu agires em defesa de alguém e a verdade é que hoje com um telemóvel é um gesto, não é? Que demora segundos. E uma das coisas que foi feita foi identificar o nome no Twitter da Primeira-Ministra da Noruega e marcá-la em todos os tweets. Criámos uma série de mensagens tipo, em inglês, em português, em outras línguas. E partiu de cá? Não, foi um movimento global. Sim, ok. Eu não disse só isso, mas a Amnistia está presente em todos os continentes, são mais de 60 escritórios, e então foi todo um movimento global nesse sentido. E a verdade é que a Taibé, que era a refugiada, e os seus irmãos de facto partiram da Noruega, iam fazer escala na Turquia, mas daí não passaram. Assim que chegaram à Turquia, disseram, ok, o vosso caso foi revisto, vão regressar à Noruega, onde ainda estão mais felizmente. E isso é outro, sabe, dar um momento de adrenalina tal em que no final, quando o desfecho é positivo, além do alívio, é mesmo, ok, missão cumprida, conseguimos outra vez. E isso é extremamente compensador. E depois há processos que demoram anos, desde criações de leis, convenções, há um trabalho constante com as autoridades portuguesas também, de investigação de casos de violações de direitos humanos em Portugal. Porque é importante esclarecer isto, às vezes ainda há muita aquela ideia do Amnistia e outro tipo de organizações não governamentais têm de estar contra o Estado. Isto não é propriamente... Não. Muito pelo contrário, como tu estás a dizer, às vezes até acaba por aqui haver uma colaboração, não é? Tem que haver, sim. É um trabalho de equipa, porque o que a Amnistia Internacional faz e outras organizações fazem é denunciar quando existem violações de direitos humanos dentro do país, a que o Estado ou não está tão atento, ou não conhece, ou não considera prioritário, mas quando estamos a falar de direitos básicos, todos têm de ser cumpridos. E seja, no caso de Portugal, a questão das minorias, da habitação, há várias áreas para tocar, infelizmente. Ou seja, aquilo que nós temos de, às vezes, fazer de conta que as coisas não acontecem, que as coisas não existem, de forma a vivermos mais confortáveis, a Amnistia existe para denunciar um bocadinho isso, para dizer, ei, olhem para aqui, isto não está bem, vamos ter que fazer alguma coisa e mudar isto.
Exatamente, é sair da zona de conforto. E se olharmos à nossa volta, o mundo exige isso mesmo, seja por questões ambientais, seja pelas minorias, por movimentos migratórios. São várias áreas onde infelizmente há muito por onde agir e onde compete a cada um de nós, mesmo que seja no conforto do seu sofá, pode fazê-lo através do e-mail, das redes sociais, assinar uma petição no site, escrever uma carta, participar num grupo, ir a manifestações, agora não neste momento, mas há várias formas de estar atualizado. E até por iniciativa própria. A pessoa tem de reconhecer que se eu não sei o suficiente sobre o tema, vou procurar informação sobre isso. E ela existe. Como é que eu posso ajudar? No caso da Anistia é muito simples. Dependendo sempre da disponibilidade de cada pessoa, mas no nosso site há uma parte que diz quero agir. E são várias as opções que surgem, desde, como estava a dizer, assinar as petições, que demora segundos a escrevermos Gonçalo Eduardo Baltazar Gomes ou Ana Filipa Farias Fonseca. Não podes ficar chateado porque eu disse... Claro, não vamos ignorar essa parte, tá? Está tudo bem. Podes receber a newsletter no teu e-mail, podes fazer parte das redes de ações urgentes, podes fazer parte de um núcleo, se nenhuma destas opções for viável para ti ou para outra pessoa qualquer, por questões de tempo ou porque não era isto que tu querias, há contributos financeiros que são fundamentais, porque é a única forma de a Anistia assegurar o seu trabalho, porque enquanto organização não governamental não tem e não pode receber qualquer tipo de apoio estatal, a não ser que seja para atividades de educação, e até aí há uma percentagem limite máximo, mas está tudo discriminado no nosso site e a forma como o dinheiro é gasto. E é um investimento no fundo em todos nós, porque os direitos são de todos nós. E mesmo que consideremos a nossa situação privilegiada e confortável, como estavas a dizer, e que eu acho que esteja tudo bem, basta hoje ligarmos a televisão a qualquer momento e sabemos que não está tudo bem. E é aí que é preciso às vezes ser um incómodo e denunciar e fazer parte da mudança. Tocaste aí num ponto há pouco que é interessante, que é o não fazer manifestações agora. Isto do Covid vai mexer aqui um bocadinho, porque por outro lado o que se está aqui a passar no mundo, há muita gente a expressar-se, há muita coisa a acontecer, mas existe o Covid também, não é? Acho que estamos aqui a entrar numa área um bocadinho perigosa. É. E aqui eu posso só dar a minha opinião pessoal sobre o tema. Eu acho que há sempre momentos em que é possível e necessário manifestar-nos. Na questão do Covid, há um elemento de segurança que tem que ser prioritário. Não sei se estás a repensar nesse tema, mas o que me veio primeiramente à memória é a questão dos Estados Unidos e a questão racial, que neste momento é um debate muito atual. Que está em cima da mesa, uma coisa que está em cima da mesa agora. Exatamente. E eu acho que é perfeitamente legítimo, e não consigo ter outra opinião que não essa, o facto de se exigir justiça. Mas, lá está, voltando um pouquinho atrás, como estávamos a dizer, é possível fazer isso. Se a pessoa acha que não se sente confortável, que não é seguro ir para a rua, mesmo com máscara, distanciamento social, lavar mãos e tudo. Sim, claro. É possível fazê-lo a partir de casa. Novamente, redes sociais. Exatamente, redes sociais, informação, estar atualizado, conversas. Falar sobre temas que nos deixam desconfortáveis com amigos e familiares é de uma importância extrema. Faz-nos crescer, exatamente. Não é? E não é só isso, porque desconstróis mitos, ganhas informação nova, há perspectivas que se calhar não tinhas visto, há pessoas que vão ganhar com essa informação, e é certo que é preciso coragem para começares uma conversa dessas. Claro. E se pegarmos o exemplo dos Estados Unidos, é preciso muita coragem para, numa altura de pandemia global, um assunto como este se tornar prioritário e todos sabemos porque é que foi, não é a primeira vez e duvido que seja a última, mas foi isto que trouxe para a ribalta e neste momento eu acho que é função e dever de todas as pessoas não só apoiar a causa, como fazer parte dela ativamente, seja estou a ler um livro, vou recomendar um filme, vou fazer o que quer que seja, se considero que ir para a rua não é o melhor momento. Porque, convenhamos, não é. Sim. Mas não posso de todo criticar e dizer que não o devem fazer, porque eu não só estou numa situação privilegiada, como tenho que fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que de facto existe justiça, porque eu não posso ser mais ou menos a favor da justiça. Se sou a favor, tenho que acartar com as consequências e com o que isso é exigido para mim. E, nesse caso, a minha posição é por aí. Há pouco era para te perguntar, qual é que foi a primeira conquista, a tua primeira conquista na Anistia? Aquele caso do yes, consegui, é o meu primeiro caso.
Deixa-me pensar assim rapidamente. A primeira que me veio foi aquela que falei há pouco, do Moses, do jovem nigeriano que foi perdoado da sua pena de morte. Mas houve antes dessas, certamente, sim. Há um fotojornalista egípcio que também estava a fotografar as manifestações no Egito, na altura da Primavera Árabe, que foi preso por fazer o seu trabalho, por estar a fotografar manifestações, que foi também libertado. E lembro-me particularmente desse caso porque as fotografias dele tornaram-se virais, eram de imensa qualidade e foi ali em Loco, quando ele estava a ser preso, e foi libertado depois também. Isso também foi algo que me marcou bastante. E depois há o caso de uma mulher mexicana que foi violada e brutalmente torturada para confessar que tinha morto o seu marido e que também conseguimos que fosse libertada, estava inocente. E esse caso também me marcou bastante. Mas depois há sobretudo pequenas vitórias dia a dia, porque estes grandes marcos não acontecem todos os dias, infelizmente. Claro. Mas tenho a sorte e o privilégio de diariamente ir somando vitórias em conjunto com as pessoas que trabalham comigo e com todas as pessoas que fazem com que a amnistia seja possível. E isso verifica-se desde o aumento que a organização tem registado de pessoas que aceitam fazer parte dela e que querem gratificante. Imenso. Não só é um significado, significa que estás a fazer um bom trabalho a nível nacional, como ganhas relevância, ocupas espaço e felizmente é hoje possível ver a amnistia seja na televisão, na rádio, nas redes sociais e perceber um bocadinho o que é o seu trabalho. É imenso, não é? Estamos a falar de direitos humanos e o principal instrumento com que nos baseamos é a Declaração Universal, por isso é um trabalho não é infinito, porque enquanto otimista quero acreditar que é possível, mas é difícil, às vezes é ingrato, às vezes demora muito tempo, mas quando consegues encher uma praça de gente que está ali para apoiar alguma coisa, quando consegues bater recordes nacionais de participação de ativismo, quando tens escolas e estudantes, e a parte da educação é sobretudo algo que me deixa muito feliz e que entra nessas vitórias que estavas a perguntar, que é quando tens malta nova, curiosa e que quer saber o que é que pode fazer mais e que por si próprio mobiliza outras pessoas, aí tu sabes o que vai dar a Achas que as pessoas hoje em dia estão mais, sei lá, despertas para ajudar, para querer fazer do que antes? Acho que como há mais informação, e as redes sociais têm um papel fundamental, as pessoas estão mais atentas, pelo menos. Não sei se... Acho que se não forem motivadas a isso, não sei se farão alguma coisa, porque muitas vezes é como, mas o que é que eu posso fazer? O que é que estou aqui? Voltamos àquela questão do confortável. Estou em casa, estou confortável, não se passa nada. Qual é a importância da minha ação nisto? Por isso eu acho que a informação chega até elas e acho que a amnistia faz a diferença no momento em que oferece a ação que a pessoa tem de fazer, que demora desde uns segundos até alguns dias, consoante a disponibilidade da pessoa, e por isso é por aí. Ana, em jeito de término, vou-te deixar um mote para aquela menina que tentava partilhar a mesa comigo, que está agora do outro lado. Eu falhei nisso. Não. Que conselho é que podes dar a essa menina para o futuro, para vir a defender, a menina que quer seguir e defender os direitos humanos? Que conselho é que darias? É ir. É ir? Sim, é ir, e às vezes é ir de cabeça e ir contra todas as perspectivas, foi um bocadinho por aí. É esclarecer dúvidas, mas é sobretudo ir. Na dúvida, ir. Sim. E isso é válido para toda a gente, seja alguém que não sabe o que quer fazer, seja alguém que não sabe por onde pegar e quer agir, seja alguém que não sabe por onde começar. Às vezes é com pequeninos passos, por isso o meu aconselho é ir. Mesma coisa para quem quiser fazer e usar a amnistia. Ir, está não lá, é? sim. Está disponível. Amnistia.pt, quer ajudar, quer agir, está lá tudo. É só escolher. Ok. Ana, um enorme beijo por estares aqui hoje. Foi isto, foi mais um episódio do Pep Talk. Espero que tenham gostado. Um grande bem-ajem. Tchau.